começar... Hoje a gente vai fazer dois capítulos, tá? Vamos tentar, pelo menos. Capítulo 15, primeiro o capítulo 15 de interpretação textual, depois o capítulo 15 de gramática, tá? Então, já pode abrir aí o capítulo 15 de interpretação. Cadê esse pessoal? A gente está dormindo? Estão dormindo, será? Ou já desistiram, já partiram para o almoço direto? Capítulo 15, interpretação, página 2, é o primeiro capítulo de interpretação do livro 5. Vamos lá, é rapidinho, não tem muita coisa. Bora. Então, no capítulo 15, eles abrem o capítulo com uma imagem da Tarsila do Amaral chamada, o nome desse quadro é Segunda Classe. E aí, as perguntas aí que são feitas, elas querem nos indagar sobre o seguinte: qual a relação da imagem, né, essa imagem que vocês estão vendo aqui, qual a relação dessa imagem com esse título escolhido pela autora, chamado Segunda Classe? Aqui a gente vê claramente pessoas, né, posando por uma foto, como se estivesse posando por um retrato da época. Essas pessoas são retirantes, chegando, né, em São Paulo, provavelmente. E aí você percebe que essas pessoas não estão com expressões muito felizes, muito alegres, né? Todas muito tristes, cabisbaixa. E elas estão num primeiro plano da pintura. E nesse primeiro plano tem essa família não muito feliz, né? Muito cabisbaixa. E no segundo plano, a gente tem o vagão de trem que remete ao título da obra, né, que é Segunda Classe, porque a gente tem numa viagem de trem, a gente tem a opção de seguir de primeira classe, pagando um pouco mais, com certo conforto, mas tem também a segunda classe, hoje é chamada de classe econômica, que é aquela que você paga um pouco menos, mas você não tem outros benefícios, né?
tanto conforto assim. A relação que é feita aqui é justamente da relação de primeira e segunda classe que existe nos vagões, mas também com o trabalho social ou da relação social que existem entre as pessoas que vivem no mundo que a gente pode chamar de primeira classe e as pessoas que estão vivendo um mundo, né, de segunda classe. Tá? Então, é essa imagem. Então, a gente vai aprender no capítulo 15 de interpretação textual sobre imagens, símbolos para o Enem. Como que essas imagens e esses símbolos são tão usados na prova do Enem. Então, a gente precisa, nesse capítulo, compreender como a associação de signos linguísticos verbais e não verbais podem contribuir na geração de sentidos em um texto. Classificar e entender os signos não verbais. Então, a gente vai estudar especificamente sobre os signos não verbais, ou seja, sobre as imagens e a classificação que elas têm. Então, essa primeira imagem aqui, a gente já fez. Olha o que a gente fez. A gente viu uma imagem, viu um título, e a partir do nosso conhecimento de mundo, sabendo que existe vagão de primeira classe, segunda classe, que essa família é tipicamente uma família de retirantes chegando. Nessa relação, fazendo toda essa junção, a gente, com o nosso conhecimento de mundo, a gente inferiu de que ela estava relatando, né, nessa imagem produzida, a existência de pessoas que vivem em um mundo que é um mundo de segunda classe, né, que é a classe das pessoas que não têm os mesmos privilégios de algumas que como se viajassem, né, que a vida dela fosse uma viagem de primeira classe. Então, essa diferença é explicitada aí na obra da Tarsila do Amaral. Não estou conseguindo aumentar e diminuir essa imagem. Deixa eu ver aqui se eu consegui. E aí, eu tenho o seguinte. Então, aqui diz o seguinte, ó. Para a leitura do quadro Tarsila Amaral, é necessário identificar alguns signos, que são as formas de representação, então, alguns signos visuais, instrumentos que a linguagem visual utiliza para transmitir uma informação ou mensagem. Então, é identificar alguns signos visuais, que são instrumentos que a linguagem visual utiliza para transmitir informações ou mensagem. A interpretação da obra dependerá do conhecimento de mundo do leitor. Então, eu não vou conseguir fazer uma interpretação de uma obra se a minha leitura de mundo e o meu conhecimento de mundo não abarcar aquilo que está sendo necessário ali, tá certo? Porque a partir do meu conhecimento de mundo e a partir do que está sendo colocado na obra, eu consigo fazer as minhas inferências. Para esses signos visuais, para esses elementos visuais, nós temos 3 categorias diferentes. Tá? Os signos visuais podem assumir basicamente 3 categorias diferentes, de acordo com o seu significado. Os ícones são aqueles que uma pequena imagem, uma pequena representação, ela representa todo um outro contexto. Né? É aquele, a gente chama lá, você abre a tela do seu computador, e aí você quer entrar no Word, você tem o ícone do Word. Então, aquela imagem, aquele ícone, traz ali na sua memória, né, ao observar aquele símbolozinho do Word, você já vem à sua memória tudo aquilo que está ali dentro. Ao clicar naquilo ali, eu sei tudo que eu vou encontrar. Né, a plataforma do Word, com todas as suas abas, com tudo aquilo que me permite. Então, o ícone é uma imagem representativa de um todo maior, tá? Ao olhar essa imagem aqui, por exemplo, da Estátua da Liberdade, essa estátua, ela já é representativa de uma cultura, de um país, que é os Estados Unidos, né? Então, eu posso dizer, ó, Rey, protagonista da nova trilogia da saga Star Wars. Então, esse ícone aqui representa essa saga Star Wars. E o robô BB-8. Não conhecia esse personagem, tá? Aliás, eu nunca assisti Star Wars, tá? Desculpa. Então, falar de ícone,
Vocês podem até escrever aqui do lado, tá? Eu estou falando de representatividade. É uma imagem, né? É um signo visual que traz toda uma representação. Então, por exemplo, se eu mostro aqui a imagem da Torre Eiffel, automaticamente ela vai representar na cabeça de todos vocês Paris ou a França, tá? E vai trazer todo os conhecimentos de imagens que vocês têm daquele país, tá certo? Então, ícone tem está ligado à representatividade. Um outro signo são os índices. Já os índices, a gente não costuma falar muito deles não, tá? São signos visuais que têm origem em formas ou situações naturais, tá? Então, são características, são formas e situações naturais ou causais, tá? Que acontecem casualmente por meio do acúmulo de experiências devido à ocorrência sucessiva de situações idênticas. Para a gente não tem muito sentido isso, mas a gente às vezes assiste um filme e aí você vê lá um índio ou uma pessoa que está habituada com a floresta e ela consegue observar manifestações e detalhes, né, numa trilha que indicam se as pessoas já passaram, quanto tempo que elas passaram por ali, quantas pessoas passaram. Então, essas situações são índices, né? São ocorrências que nós temos, naturais ou causais, e essas ocorrências sucessivas de situações idênticas trazem para a gente um significado. Então, essas ocorrências aqui, por exemplo, ó, de marcas de pneu numa terra de chão batido, indicam que carros passaram por ali, que ali costuma ser uma passagem de carro. A gente vê várias marcas de pneu, ó, uma sobreposta à outra. Então, indica que aquela região tem passado o carro. Então, os índices nada mais são para a gente, vocês podem anotar aqui do lado, ó, que indícios, né? São indícios deixados numa manifestação natural ou casual que nos indicam alguma coisa. Quando a gente vê uma imagem uma nuvem, né, em forma de cone, que é o que está escrito aqui, ó, e raios, indica para a gente a ocorrência de um tornado, tá? Então, esses indícios aqui nos levam a lembrar que isso aqui provavelmente é um tornado, tá certo? Então, ícone tem a ver com representatividade, índice tem a ver com indícios, em geral, naturais ou causais, tá? Os casuais, tá? Que acontece casualmente ou acontece na natureza. O outro signo que existe é o símbolo. São signos visuais que designam um objeto de maneira totalmente livre, independente de semelhanças ou de ligação direta com ele. Na verdade, ele é um símbolo, né, construído, é a mesma coisa que o ícone, é uma representatividade. Só que esse ícone, ele não foi criado naturalmente, ele foi construído, pensado. E às vezes ele não tem uma relação direta, tá? Então, por exemplo, essa bandeira, ela poderia ser bandeira de qualquer país. Eu não tenho uma relação direta com o Brasil, né? Mas, a partir do momento que se construiu esse símbolo como um símbolo de um país, e você associou, e as pessoas convencionaram a associar esse símbolo ao país, que é o Brasil, ela passou a ser um símbolo brasileiro. Isso aqui não era nada, eram 3 setinhas, mas a partir do momento que esse símbolo, né, se tornou uma imagem usada universalmente para indicar reciclagem, aonde eu olho hoje, eu identifico que ali existe um produto ou existe um espaço destinado à reciclagem. Tá? Esse símbolo é o símbolo do movimento feminista e é formado pela união de 2 elementos. O símbolo de Vênus representa o gênero feminino e o punho cerrado, que indica a luta. Então, as duas coisas se juntaram, foi criado um símbolo, e esse símbolo agora me representa, em qualquer lugar que eu ouvir, a ideia de um movimento feminista. Só um minuto. Entendido, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Então, eu posso classificar o ícone como uma representatividade,
o índice como indícios, e o símbolo eu posso dizer que é uma convenção, né? Eu tenho uma situação, eu tenho uma história, eu tenho um costume, eu tenho uma sociedade, eu tenho um movimento, e aí eu crio um símbolo, e aí eu crio a relação entre os dois por convenção, né? As convenções sociais. A sociedade aceitou. A partir do momento que ela aceita aquele símbolo como representação daquela situação, de tudo aquilo que a gente pode imaginar, eu criei, então, uma convenção. Houve uma convencionalidade, tá? Houve uma aceitação. Essa aceitação dá legitimidade a esse símbolo, beleza? Aqui fala, inclusive, de um filme. Não sei se vocês já assistiram esse filme, ele é de 2004, mas é um filme muito legal. Gostei muito de assistir, eu assisti esse filme no cinema, na época. E esse filme é um filme muito bacana. Ele é um filme de suspense, terror, e são pessoas que elas vivem numa vila e cercada por uma floresta. E aí eles não saem daquela vila, eles não vão para outro lugar, porque existem na floresta alguns seres que eles chamam de aqueles que não podemos mencionar, né? Acho que é uma coisa assim que eles falam, está escrito aqui em algum lugar. Aqueles de quem não falamos, né? Então, esses personagens que estão aí na floresta existem para manter o medo dessas pessoas e impedir que elas avancem os limites da vila e saiam daquele ambiente. Dentro desse espaço do filme, existem duas cores. O filme é todo pautado com duas cores, né? O amarelo e o vermelho. O amarelo indica sempre uma questão de alerta e o vermelho indica sempre uma questão de perigo. Então, são símbolos, né? Imagens que trazem, são signos visuais que nos remetem a uma informação. Ok? E aí tem outros exemplos. Na sequência, vocês vão ter aí uma lista de resumos sobre alguns movimentos de vanguarda, né, que tem essa relação com a imagem, como que a imagem, né, traz para a gente essas representatividades. Ó, a gente tem o impressionismo traz toda aquela questão das pinceladas rápidas, imprecisas, a luz também interessava os seguidores do movimento, os pintores de paisagens, por exemplo, não montavam seus cavaleiros de ar livre para captar. Então, ao olhar uma imagem dessa, né, eu tenho uma representação de todo esse movimento. Sei as características desse movimento e entendo. Então, isso aqui é muito bom, é um resumo muito bem feito para vocês revisarem sobre todos esses movimentos das vanguardas, tá? Até aqui. A partir daqui, a gente já está falando de pós-modernidade, está falando de pop art e a última aqui de arte urbana e street art, são dois tipos de arte, certo? Que provavelmente vocês estão estudando em arte, beleza? Recomendo que vocês façam exercício, porque todas as atividades que eu estou vendo aqui no livro, desse capítulo 15, são atividades do Enem, e são atividades que acostumam aparecer bastante nas provas do Enem, tá certo? Vamos lá. Fecha agora o livro, esse livro, e abre o capítulo 15 de língua portuguesa. Capítulo 15 de gramática, desculpa. Capítulo 15, gramática, também do livro 5, ok? Eu usei os mesmos slides que a professora usou lá na aula do SAS, tá? Os slides dela são muito bem feitos. Aliás, eu gosto muito dessa professora de gramática. Dos outros professores eu não curto muito, não, mas ela de gramática, ela é muito boa. Então, a gente está estudando período composto. A gente viu período composto no livro anterior. A gente falou sobre coordenação e agora a gente vai ver sobre subordinação. Então, o capítulo 15 fala sobre a subordinação. A gente ainda não vai entrar no capítulo 15 em todas as subordinações. Elas estão no capítulo seguinte, no 16. No capítulo 15, a gente vai entender o que é a subordinação, né?
Período composto, então, ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. A coordenação são as orações independentes sintaticamente, né? E, sintaticamente, elas têm independência uma da outra. E a gente já viu que subordinação são aquelas que têm independência sintática e semântica entre as orações. Eu tenho a oração principal e as orações que vierem a seguir, elas vão sempre ter uma relação. Elas são sempre uma resposta a uma pergunta que pode ter sido feita por um verbo, ou seja, um complemento verbal, um complemento nominal. Ela pode ser o sujeito da oração principal, que não foi mencionado na oração principal. Então, existe uma relação sintática e semântica, tá? Como que é isso? Vamos ver aqui, ó. As orações coordenadas a gente já viu. Eu queria convencê-lo. Então, a gente já tem uma locução verbal aqui. A gente tem uma conjunção. Então, na conjunção, a gente sabe que é onde eu separo as orações. Então, aqui eu tenho meus argumentos não foram, ó, o verbo aqui, suficientes. Então, aqui eu tenho uma oração e aqui eu tenho outra oração. Cada oração eu tenho que ter um verbo independente ou uma locução verbal. E essas duas orações estão sempre ligadas por uma conjunção ou por no caso das subordinadas, um pronome relativo, tá? A gente vai ver isso depois. Mas aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho uma oração que está coordenada com essa oração. São duas orações coordenadas, tá? Eu queria conhecê-lo. Ok, já é uma informação completa. Mas eu tenho uma outra informação que acrescenta informação a essa primeira. Quando essas informações, mas meus argumentos não foram suficientes, ó. Então, essas duas orações, elas se relacionam, eu estou falando de orações coordenadas. Na oração subordinada, olha a diferença, ó, os alunos disseram. Se eu digo assim, chego na sala de aula e falo assim, ó, os alunos disseram, a primeira coisa que vocês vão perguntar é assim, disseram o quê, professor? Entenderam? Está faltando um complemento. Então, essas orações em que a oração principal ela pede um complemento, ela fica faltando algo, eu digo que é oração subordinada. Por quê? Ela tá dependente, ela é dependente sintaticamente e até semanticamente da outra oração. Né? Os alunos disseram o quê? Aí eu vou responder que estão gostando das aulas remotas. Tá? E isso é um complemento dessa pergunta aqui. Nesse caso, eu tenho uma oração subordinada. Então, a ideia de coordenada e subordinada é essa. Na coordenada, ninguém está pedindo nada. Eu queria convencê-lo. Tá? Aí eu acrescento uma informação e as duas se coordenam, se ligam. Agora, de baixo, não. Os alunos disseram. Fica sempre na oração principal a ideia de que está faltando um complemento. Tá? E esse complemento, ele depende sintática e semanticamente da oração anterior. Mais um exemplo, então, para a gente entender. O que é uma dependência sintática? Ó, sempre precisei. Precisei de quê? De que você me desse atenção. Então, aqui eu tenho o sujeito, eu sempre precisei. Verbo transitivo indireto. Quem precisa, precisa de. Precisei de quê? Sempre precisei. Chego na sala e falo assim, sempre precisei. Vocês vão perguntar, precisou de quê, professor? De que você me desse atenção. Tá? Então, isso aqui é um objeto indireto desse verbo. Então, está percebendo aqui, ó, que sintaticamente, esse elemento aqui, essa oração, ela é subordinada, porque ela é uma resposta à necessidade desse verbo. Ok? Então, é isso que a gente chama de oração subordinada. Elas estão dependentes sintaticamente desse verbo. Ele é um objeto direto, ele é um objeto indireto, ele é um complemento verbal, ele é um complemento nominal, ele é um sujeito que não está aqui, que pode estar aqui, mas ele sempre vai ter uma relação sintática com a oração principal. Beleza? Então, vejamos. Acho. Aí aqui, ó, é a pergunta que vocês costumam fazer, né? Se aparece mais de uma oração, então eu tenho uma, duas, três. Quando a gente está falando de oração subordinada e a gente tem duas orações, menos mal. Mas quando eu tenho oração subordinada, e aí
essa oração ela é a oração principal e eu tenho duas orações subordinadas, aí a minha análise precisa ser diferente. Ó. Acho que ela disse. Aí eu vou ter sempre que fazer uma coisa por vez. Ó. Acho, quem acha, acha algo. Verbo transitivo direto. Então, isso aqui é um objeto direto desse verbo. Então, aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho uma oração subordinada, que é um objeto direto desse verbo, ok? A outra oração eu vou ter que fazer de novo, porque, ó, que ela disse o quê? Essa oração aqui, ela é subordinada a essa oração. Então, essa oração aqui, ela disse, se tornou principal dessa oração. Então, eu teria que reconstruir aqui assim, ó. Ela disse, tá? Sujeito, verbo, esse verbo é transitivo direto. Ela disse o quê? Quem diz algo, que compareceria à reunião. Então, aqui é uma oração subordinada dessa oração principal, ok? Então, quando eu tenho mais que uma, às vezes eu preciso desmembrar para fazer essa situação aqui, ok? Porque essa é a oração subordinada desse verbo. E essa oração é subordinada desse verbo aqui, ok? Entendido? Se não entenderam, vão falando aí, tá, pessoal? Então, ó, oração principal, oração subordinada, dessa aqui, mas ela também é uma oração principal dessa oração que é subordinada a ela, ok? As orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. Substantiva, quando eu consigo trocar toda a oração subordinada por um substantivo, ou sabemos também que um substantivo ele pode ser trocado por um pronome. Então, eu posso, se eu puder trocar por um pronome, né, ele tem relação de substantivo. As orações subordinadas adjetivas são aquelas que eu tenho a oração principal e a subordinada, ela tem valor adjetivo. E as adverbiais são aquelas que orações subordinadas, eu tenho a oração principal e a oração subordinada, ela tem uma relação, um valor semântico, sintático de um advérbio da oração principal, tá certo? Depois a gente vai ver cada uma delas e as classificações. Então, a primeira oração que a gente vai estudar são as orações substantivas. O que eu estou falando? Que eu sempre tenho num período composto por subordinação, eu sempre tenho uma oração principal e eu tenho uma oração subordinada. Essa oração subordinada, ela pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. A gente vai falar agora sobre as orações que são classificadas como substantivas, ou seja, ela tem valor de substantivo da oração principal, tá? Ela tem um valor de substantivo. Ó, são assim chamadas, pois exercem função sintática própria do substantivo em relação à oração principal. Exemplo, substantivo, objeto indireto, complemento nominal. Então, ó, estou com saudade. Saudade de quê? Quem tem saudade de alguma coisa. Estou com saudade de abraçar meus amigos. Então, isso aqui é um nome, né? Não é um verbo. Esse nome está pedindo um complemento, e o complemento aqui é um complemento nominal, porque ele complementa um nome. Estou com saudades. Aqui, como tem uma preposição, ó, tudo isso aqui eu posso trocar por um substantivo. Tá com saudade de quê? Dos amigos. Ou eu posso também trocar por um pronome. Estou com saudade disso. Então, se eu posso trocar por um substantivo ou até por um pronome que representa esse substantivo, eu digo que essa oração subordinada é substantiva, ok? Tem várias questões, a gente vai ver isso ainda, mas no momento eu só quero que vocês entendam que uma oração ela é substantiva quando a oração subordinada ela é um substantivo, ela pode ser trocada por um substantivo em relação à sintática que ela tem com a outra palavra.
Saudade de quê? Saudade dos meus amigos. Então, saudade dos amigos. Saudade do abraço dos meus amigos. Então, saudade de quê? Do abraço. Então, isso aqui, amigo é um substantivo, abraço é um substantivo. Estou com saudade disso, estou com saudade disso. Então, esse complemento nominal, ele pertence à classe do substantivo, ok? As orações adjetivas são aquelas que têm valor de adjetivo. São chamadas por exercem função sintática própria do adjetivo em relação à oração principal. Isso é, ela exerce uma função de adjunto adnominal. Lembram disso? Né? É um complemento ali do nome dentro do sujeito. Os alunos estudiosos sentem-se confiantes. Então, aqui eu tenho o verbo. Quem se sente? Os alunos estudiosos. Então, aqui, tudo é sujeito. Então, estudiosos, né? Aqui eu tenho alunos, que é o sujeito, que é o núcleo do sujeito. Estudiosos é um complemento de alunos. Esse complemento a gente chama de adjunto adnominal, tá? Esse adjunto adnominal, quando ele tem característica de adjetivo, ou seja, ele é uma característica desse sujeito, ou desse núcleo do sujeito, a gente diz que ele é um adjunto adnominal. Então, aqui, né, os alunos sentem-se confiantes. Aqui eu tenho uma oração só. O problema é quando isso aqui se converte em oração principal e oração subordinada. Os alunos que são estudiosos, então aqui ó, eu tenho um pronome relativo, então isso aqui eu tenho um outro verbo, ó, então aqui eu abri uma outra oração. Então, os alunos sentem-se confiantes. Aqui é a oração principal. No meio da oração principal, apareceu uma oração subordinada. E essa oração subordinada, ela tem valor de adjetivo. Ó. Os alunos estudiosos. Então, se eu consigo trocar essa oração por um adjetivo, ou seja, os alunos estudiosos sentem-se confiantes. Então, toda vez que você percebe que você tem uma oração, porque tem verbo aqui, tem um pronome relativo, né? Seguido ou não de preposição. E aí você tem uma oração subordinada adjetiva. Como que você sabe que ela é adjetiva e não substantiva? Porque você troca aqui por um adjetivo e não por um substantivo, tá certo? Então, os alunos estudiosos sentem-se confiantes. Os alunos que são estudiosos, então, oração subordinada adjetiva, porque eu consigo trocá-la por um adjetivo, né? Está entre a oração principal. Por que a oração principal está aqui e está aqui? Porque aqui eu não tenho verbo. Os alunos sentem-se confiantes. Aqui é um complemento dessa oração principal. Ok? Orações adverbiais são assim chamadas, pois exercem a função sintática própria do advérbio em relação à oração principal. Isto é, elas exercem a função de adjunto adverbial. Vocês vão reparar que as adverbiais, elas são adjunto adnominal. Elas são um complemento do sujeito. Já o adjunto adverbial, como o advérbio modifica o verbo, ela sempre vai ser um complemento do verbo. É algo que vai modificar a ideia do verbo. Então, as ruas alagaram. As ruas alagaram, alagar é verbo. Eu poderia terminar aqui, mas o adjunto adverbial é aquele que traz uma informação que há um verbo intransitivo, é aquele que não pede complemento. As ruas alagaram, pronto, verbo intransitivo. Mas eu uso adjunto adverbial para complementar verbos intransitivos. Quando eu complemento a ideia de um verbo transitivo, geralmente é com adjunto adverbial, tá certo? Esse adjunto ele pode trazer uma ideia de causa, de modo, de efeito, por aí vai. Todas aquelas questões de advérbio que eu falei com vocês. Não falei com vocês não, vocês já estudaram, né, em gramática. As ruas alagaram com a chuva. Só que aqui eu só tenho o verbo alagar. O problema todo é quando eu acabo criando uma oração subordinada, porque eu tenho aqui, ó, uma conjunção. As orações subordinadas adverbiais geralmente são iniciadas por conjunção, tá? A oração subordinada substantiva e adverbial,
adjetiva, desculpa, geralmente são iniciados por pronomes relativos. Já adverbial é por conta, tá certo? E é ela que vai determinar a classificação para a gente depois. A gente vai estudar isso ainda. As ruas alagaram, e aqui eu tenho um outro. Então, aqui eu criei uma outra oração. As ruas alagaram porque choveu forte. Então, as ruas alagaram por causa da chuva. Né? É essa a ideia que eu tenho aqui. Tenho a ideia de um advérbio de causa, por causa da chuva. Né? Então, quando eu tenho uma conjunção e a ideia aqui é de complementar um verbo intransitivo, eu tenho orações, verbo intransitivo, eu tenho orações adverbiais. Ok? Então, meus pais querem que eu conheça. Oração principal, meus pais querem. A oração substantiva direto. Meus pais querem. Querem o quê? Quem quer algo que eu conheça. Então, meus pais querem isso. Se eu posso trocar toda a oração subordinada pelo pronome isso ou disso, quando for um verbo transitivo direto, que pede a preposição de, né? Então, eu vou falar isso ou disso. Se eu consigo trocar, é porque eu tenho uma oração subordinada substantiva. Meus pais querem que eu conheça algumas cidades. Então, aqui eu já tenho uma outra oração principal, ó. E essa oração aqui, ela é adjetiva de cidades. É uma oração subordinada adjetiva de cidades. Algumas cidades. Que cidades? As cidades que são históricas. Então, aqui é uma oração adjetiva, funciona como adjunta adnominal adjetivo. Algumas cidades históricas, eu posso trocar toda a oração pelo adjetivo históricas, tá? Aqui eu troquei pelo pronome isso, ó, meus pisos. Algumas cidades históricas, ó, troquei toda a oração subordinada pelo adjetivo históricas. Que pudermos viajar. Quando pudermos viajar. Oração adverbial, funciona como adjunta adverbial de tempo. Algumas cidades são históricas, quando pudermos viajar. Aqui eu tenho a ideia, o quando me traz a ideia de tempo. É um acréscimo dessa informatividade. Tá certo? Vocês estão tão quietinhos, ninguém fala nada. Espero que vocês pelo menos estejam me ouvindo, né? Vamos lá, então. Vão agora para a classificação. Deixa eu ver um negócio aqui. Aqui já entrei no capítulo 16, tá? Eu vou encerrar por aqui, tá, pessoal? Na próxima aula, a gente vai falar sobre o capítulo 16, que é quando a gente começa a classificar essa oração substantiva. A oração subordinada substantiva vai ser subjetiva, predicativa, positiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e agente da passiva, tá? Essas classificações a gente vai ver na próxima aula, beleza? Vamos devagar e com calma. Aurimar? Oi, amor. Você vai abrir o chat para a gente colocar a presença? E agora, meu amor? Achei que tivesse aberto, nem vi. Vão colocando o nome, pode ir saindo. Boa semana para vocês. Fiquem com Deus, tá? Até daqui a 2 semanas. Até daqui a 2 semanas na sala de aula, para quem for para a escola, né?